Hoje falarei com vocês sobre um tema que muitas pessoas me perguntam como funciona a dinâmica oculta deles. E nada melhor para falar com vocês sobre ansiedade. Tem alguém ansioso aí? Então hoje, para abordar esse tema tão pertinente em tempos atuais, principalmente em tempos de pandemia, venho falar com vocês que quando nós falamos de ansiedade, nós falamos não somente da pessoa que tem esse sintoma, mas falamos de todo o sistema. Como funciona a questão dessa ansiedade diante de todo o sistema? Então, falar de ansiedade é falar do todo e não somente de uma das pessoas que fazem parte desse sistema. Essa pessoa que manifesta essa ansiedade, ela está intimamente ligada com algo do sistema familiar dela. E falar sobre esse lugar é a gente atentar para onde nós estamos presos, aonde nós ficamos, aonde que nós não deixamos avançar. E falar de ansiedade é falar de medo. Então, nós estamos intimamente ligados ao medo quando nós somos ansiosos, porque a ansiedade é não viver o presente, é viver o futuro. Então, a pessoa não está no presente e nem no passado. Ela sempre vive o futuro. E com qual intenção que ela vive o futuro? Como forma de controlar. Então, as pessoas que são muito ansiosas, elas estão intimamente ligadas à questão do controle. Qual controle é esse que vocês tentam ter e que não têm e que faz com que vocês percam a força na vida? Então, quando eu falo com vocês na questão desse controle, de tentar controlar o futuro, né? Que a ansiedade é isso, o tempo todo a pessoa tenta controlar algo incontrolável, porque é muito difícil nós controlarmos coisas e assuntos nossos. Imagina quando os assuntos e as coisas são dos outros, é do mundo. Então, controlar é uma das formas que nós temos de gerar ansiedade, porque nós temos medo do futuro. E por que ter medo do futuro? Então, quando nós não estamos conectados com o essencial, nós começamos a desenvolver medo de tudo quanto é lado. E esse medo faz com que nós não estejamos inteiros no presente. E eu pergunto para vocês, aonde nós vivemos? Nós vivemos somente no presente. Só existe o aqui e agora. E quando eu convido vocês a olhar para a ansiedade de vocês de uma forma sistêmica, eu convido a olhar para tudo o que foi, do jeito que foi. Quais são essas questões que fazem com que a gente se conecte com alguma coisa que não é nosso, e sim dos outros. Então, estar conectado com a ansiedade é estar conectada com algo que foge ao nosso controle. Eu sempre falo aqui com vocês sobre a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é o momento que nós deixamos mostrar que nós não damos contas, que nós não somos perfeitos, que nós estamos num lugar muito pequeno. E existem muitas pessoas por aí que podem fazer muito melhor do que eu. Então, estar na vulnerabilidade é estar num lugar tranquilo, de saber que, poxa, eu não vou dar conta, né? Então, eu não vou conseguir me anteceder ao que vai acontecer. Eu não vou me preocupar de algo que ainda nem aconteceu. Então, quando nós falamos de ansiedade, nós falamos também da importância de nós nos tornarmos vulneráveis. Quem de vocês abrem a guarda de vocês para poder mostrar frágil? De mostrar que vocês não dão conta, de mostrar que vocês não é tudo aquilo que os outros pensam. Nós mostrarmos para os outros a nossa imperfeição faz com que nós nos tornemos grandes, porque nós não depositamos e nem fazemos com que os outros depositem em nós algo que nós não somos. Estar na vulnerabilidade é nos permitir viver o agora. Porque quando eu tenho medo de algo ou de alguma coisa, eu começo a viver o futuro.
e eu começo a me preocupar de algo que eu nem sei se vai acontecer. Quando eu abro a minha guarda e falo que eu não dou conta, eu falo que eu não sei, que eu falo que tudo pode acontecer, né? Quando eu chego aqui para vocês e mostro todas as minhas mazelas e dificuldades, eu quero mostrar para vocês, para que vocês não depositem muitas expectativas em mim, porque eu não me conheço por completo. E aí eu não sei do que eu sou capaz. Quando nós não nos conhecemos, nós não podemos dar nenhuma segurança para ninguém, porque nem para nós damos conta de dar essa segurança. Porque quantas vezes nós estamos trilhando um caminho, acreditando que tudo está dando certo e que nós estamos conseguindo colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E muitas vezes nós sucumbimos. E aí, eu pergunto para vocês, estar na vulnerabilidade me torna muito mais forte. Porque eu permito e permito as pessoas que elas me olhem com outros olhos. Com olhos de pessoas que eu sou perfeitamente imperfeita. Se eu tentar o tempo todo mostrar algo que eu não sou, eu entro na invulnerabilidade. E a qualquer momento, essa invulnerabilidade, ela pode ser ameaçada. E aí eu vou estar me ocupando de algo que pode acontecer. E aí quando vocês se permitem ser vulneráveis, quando alguém vira falar assim, nossa, você ainda nem arrumou a casa? Nossa, você falou que ia fazer isso e você não cumpriu. Eu não falo em questão de compromissos, né, oficiais que nós temos que cumprir, mas quantas vezes que nós acordamos com algum objetivo e no meio da manhã alguma coisa acontece que a gente fala assim, nossa, acabou que eu não dei conta. Porque a nossa vida, a gente acha que ela é retilínea, mas a nossa vida ela é totalmente sinuosa, cheia de curvas. Né? O que você às vezes programa para um dia, não consegue atender o dia todo, né? Você não consegue dar conta das coisas. E aí quando você se permite ser assim, você entra na vulnerabilidade, e aí você se permite ser mais. Você permite estar no mundo da forma mais leve. Porque quando eu mostro as minhas dificuldades aqui, quando eu converso com vocês, eu estou mostrando para vocês como que eu sou imperfeita, né? Como eu tenho as minhas dificuldades, como que eu tenho as minhas sombras, que muitas vezes nós não gostamos de reconhecer as nossas dificuldades por acharmos que as pessoas irão nos achar fraca. Quando eu mostro a minha fraqueza, as minhas dificuldades, é engraçado, eu me sinto forte, porque eu coloco para vocês algo que está tão me pressionando, que está tão intimamente ligado com o que eu sou, que aí eu passo a bola para vocês, e daí eu consigo ser eu, pelo menos por um instante. Então, quando eu falo de ansiedade com vocês, eu falo de vulnerabilidade, porque quando nós sabemos que o nosso lugar é muito pequeno e que não damos conta de muitas coisas, nós não vivemos ocupados do futuro, e nós tentamos ficar mais no presente. Existe a respiração consciente, que é quando nós respiramos pela boca. Então todos os meus clientes sabem que eu faço com eles essa respiração pela boca, porque é o momento que você tem que parar e pensar para respirar pela boca, porque é algo que a gente não faz normalmente. Automaticamente nós fazemos a respiração pelo nariz. Quando eu peço vocês para respirar pela boca, vocês têm que pensar para respirar. E aí vocês estão no presente. Vocês estão no momento certo. Porque nas constelações familiares, estar a serviço é estar no presente. Eu não tenho como atender uma pessoa sem eu estar no presente. Porque o tempo todo que eu estou ali, né? A média de duração de uma constelação familiar, a média de 3 horas e meia. Então, aquele momento que eu estou ali, eu tenho que estar por inteira. Eu tenho que estar no meu todo, eu tenho que estar presente, porque tudo o que acontece é muito rápido, né? O posicionamento que a pessoa fala dos bonecos é tão rápido que eu posso perder alguma coisa significativa para aquela pessoa, para a vida dela.
e aí eu perco muito. Então, quando eu proponho a respiração pela boca, eu chamo a pessoa a estar no presente. E aí tudo pode acontecer, porque só existe o presente, né? E a ansiedade, quando nós falamos da questão da ansiedade, nós observamos as pessoas no futuro. Quais são essas condições que fazem com que eu me ocupe de algo que não aconteceu e que eu não sei se vai acontecer, né? Se hoje nós pegarmos o montante de 10 pessoas, 6 pessoas são ansiosas, no mínimo, né? 6 pessoas vivem situações que ela ainda nem sabe por que elas estão se ocupando, né? Então, quando eu faço vocês refletirem, eu quero que vocês olhem para a vulnerabilidade de vocês. Quando vocês permitem não ser tudo que os outros esperam de você ou que cria um peso em cima de vocês, vocês já aliviam um pouco dessa expectativa e aí vocês diminuem a questão da ansiedade. E quando eu falo também para vocês olharem para vocês com a força que vocês têm aí dentro, vocês conseguem estar fortes. E aí, independente do que vai acontecer ou não, vocês estão na vida por inteiro. Então, são duas vertentes muito importantes para vocês prestarem atenção. Quando vocês tiram o peso que as pessoas depositam em vocês, que vocês têm que ser perfeitos, que vocês têm que ser os melhores, que vocês não podem errar, que vocês não podem fazer isso ou aquilo, que vocês têm que fazer o que todo mundo faz. Quando nós estamos na vulnerabilidade, nós entramos nesse lugar leve, de permitir a gente ser o que a gente quiser e não o que os outros querem que nós sejamos. Então, já mata 50% da ansiedade, né, gente? Porque muitas coisas estão vinculadas à questão do outro, né? As nossas, quando nós estamos na formação do ego, nós somos pareados pelos outros. E aí a gente vai para a vida tentando também agradar os outros. E muitas vezes nós deixamos de nos agradar. Então, primeiro passo, se tornar vulnerável. Segundo passo que eu tenho para falar com vocês é que vocês encontrem o ponto de força de vocês. Porque muitas vezes vocês não se conhecem. E como vocês não se conhecem, vocês não sabem aonde está a força. E aí vocês se tornam fracos. Não por ser ou não ser forte, mas por vocês acreditarem que vocês não dão conta. Então, quando nós olhamos para essas duas vertentes, que é a vulnerabilidade e essa força interior que nós temos que estar bem ligados a ela, nós começamos a ficar num lugar mais leve, a um lugar mais tranquilo. E eu convido vocês, todas as vezes, que vocês se ocuparem de algo que ainda não aconteceu e que talvez nem irá acontecer, que vocês possam, ao olhar para isso como se vocês estivessem olhando. Será que eu estou permitindo eu não dar conta? Porque a gente falar disso, de não dar conta, é muito bom, gente. É bom demais, porque aí vocês não tentam ser melhores, né? Nem perfeitos, porque nós cobramos o tempo todo uma perfeição que não é deste mundo, né? Se nós estamos no meio de vários seres humanos imperfeitos e nós queremos ser perfeitos, nós estamos querendo algo que não é deste mundo, né? Que este mundo é cheio de dualidade, né? Cheio de certo e errado. O que é certo para mim pode não ser certo para você. Então, quando nós vivemos um mundo dual, nos permitirmos errar é permitir muita coisa. Vocês têm se permitido errar? Ou vocês, o tempo todo, vocês têm que ter razão e têm que ser certos, né? Eu lembro claramente, né? Isso é meu, eu aprendi com o tempo, que tudo meu, né? Até os 17, 18 anos, eu vi isso muito claro em mim. Mesmo eu não sabendo, eu sabia. Mesmo eu nem tendo noção do que era o assunto,
eu me dava a entender e me cobrava que eu tinha que saber. Né? Até é aquela questão, principalmente da adolescência, que a gente fica o tempo todo querendo mostrar para os nossos pais que nós sabemos tudo, né? Só que aí, gente, a gente vai tomando um caminho na vida que a gente não precisa mais mostrar para ninguém nada. A gente não precisa provar nada para ninguém, a gente não precisa mostrar nada que a gente que nós somos bons, que nós somos sábios. E aí, quando a gente fica nesse lugar, nós ficamos num lugar confortável, né? É um puff bem fofo esse lugar. Porque quando os outros falam algum assunto que eu não sei e eu não domino, se fosse na minha adolescência, eu ia falar algo que talvez eu nem tivesse razão. Mas hoje, eu falo assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu me permito não saber nada. E muitas vezes quem convive comigo ouve isso, eu verbalizo isso. Eu ainda falo, nossa, eu sou tão ignorante em relação a esse assunto que eu não tenho nem como me posicionar. Ou então eu falo assim, nossa, se eu falar com vocês que eu tô tão à parte de tudo que acontece na televisão e de noticiários, vocês vão falar que eu sou alienada. Prefiro ser alienada, gente. Eu cheguei ao ponto que eu verbalizar alienação, até as pessoas deixam de conversar e de também criar algum conflito, porque vai falar assim, nossa, ela é alienada. Olha que lugar bom, eu não entro em conflito, eu não entro em dualidade com ninguém. Então, olha como que é bom, eu não sei se vocês conseguem perceber isso aí, sabe? Mas para mim é tão gratificante quando eu consigo reconhecer que é melhor ter paz do que razão, né? Porque muitas vezes a gente tem o nosso posicionamento, nós temos a nossa visão, o nosso ponto de vista, mas aí a gente fica pensando, não vale a pena. Não vale a pena a gente desgastar por algo que você não vai mudar o outro, né? Muitas vezes a gente não consegue que o outro tenha um ponto de vista nosso. E aí vocês vão perder tempo, né? Vão perder tempo com algo que acrescenta. Então, estar na vulnerabilidade nos permite estar fora desse lugar que a gente tenta ocupar e que a gente não é, né? E nem vai ser. E a gente não cria também ser feliz ou ter razão. E a gente também não cria expectativas nem para nós e nem para o outro, né? Porque quando a gente quer sustentar que a gente é sábio, que a gente sabe tudo, que a gente dá conta de tudo, é um lugar pesado, né? É um lugar que não traz conforto. E a gente hoje em dia precisa ter um certo conforto, né? Eu não falo nem conforto físico, nem conforto externo, eu falo um conforto de alma, né? Muitas pessoas me ligam, mandam mensagem e eu sempre estou disponível, porque as pessoas não estão tão disponíveis para poder levar um conforto. As pessoas estão tanto nesse lugar de ser invulnerável que elas também não mostram as dificuldades dela, né? E ela também não quer que o outro saiba das fragilidades dela, né? Das imperfeições. E aí acaba também que a pessoa não procura ajuda. A maior dificuldade hoje que eu vejo são as pessoas... São duas coisas que eu acho muito importante que as pessoas não percebem. Primeiro, que elas precisam da ajuda, né? Elas têm que reconhecer que elas precisam de uma ajuda, seja ela profissional, de um amigo, não sei, elas muitas vezes não reconhecem. Quantos casos de suicídio, quantos casos de mortes inesperadas que a gente vê e a pessoa fala assim, mas ele se fechou e não trocou ideia com os amigos não procuravam mais, então as pessoas se isolam, né? E dentro dessa ansiedade, às vezes existe uma frase muito legal do Bert Hellinger que fala: o que cala uma geração, a outra traz no corpo. Quantas pessoas que nós às vezes estamos conversando e ela está o tempo todo mexendo a mão, batendo perna e agitada, a fala dela é agitada, ela não deixa você falar o tempo todo. O que ela vai falar é mais importante que você vai falar. Ela não tem paciência para ouvir,
Então, essa ansiedade mostra que tem algo ali que deixa inquieta. Existe algo que tira a paz dessa pessoa, porque ela não consegue concentrar no presente. Então, teria que fazer um curso de escutatória, porque ela tem dificuldade de escutar, até de se escutar, né? Nós temos muitas vezes dificuldade de nos ouvir. E aí, quando nós temos a oportunidade de ter alguém que possa nos ouvir, a nossa vida fica mais leve, né, gente? Eu gosto de usar a palavra leve ou pesado, porque a vida, muitas vezes, a gente nem percebe que está carregando algo pesado. E aí a gente pode escolher fazer algo leve, né? O meu parâmetro em tudo que eu vou fazer nessa vida é: isso é leve ou isso é pesado para mim? Porque se for pesado, gente, eu não faço. Nem se me amarrar. Nem se puxar um guindaste, eu faço. Né? Eu já falei vários exemplos com vocês que muitas vezes eu deixei de fazer algo que poderia ser muito valoroso para mim porque era pesado. E muitas vezes as pessoas não têm consciência do que é leve e pesado para elas. A princípio ganho dinheiro, mas depois perde saúde. E eu detesto gastar dinheiro em farmácia. Eu não sei vocês. Então, a gente tem que ter consciência do que é leve e do que é pesado na vida de vocês. Que muitas vezes vocês estão fazendo esforço fora do comum. Vocês estão num lugar pesado, mas vocês nem dão conta que vocês estão nesse lugar. E aí gera uma ansiedade. Porque o tempo todo vocês têm que estar num lugar que não é o seu. Não estar no seu lugar gera também ansiedade. Então, quando eu falo de ansiedade aos olhos das constelações familiares, eu abro um leque de possibilidade. Qual é esse lugar que dentro do sistema de vocês não estão ocupando? Se vocês são o quarto filho, vocês estão no lugar de quarto filho do mais novo? Porque muitas vezes vocês estão ocupando o lugar do mais velho, se não estiver ocupando o lugar dos pais. Ocupar o lugar dos pais é um lugar pesado. E aí você mostrar que vai dar conta das coisas da diretoria gera um desgaste, gera ansiedade. Porque o tempo todo o seu coração está numa batida que não é a sua batida. Porque você tem que dar conta e mostrar para os outros que você é melhor que seus pais. Ixi, Maria! E estar nesse lugar de achar que é melhor, que vai fazer melhor que os pais. Eu já falei isso aqui com vocês. Vocês vão fazer 17 vezes pior do que os pais. Isso é uma mensuração que nós utilizamos em constelação para mostrar que quando nós achamos que vamos fazer melhor que os nossos pais, nós tomamos na cabeça até dizer chega. Então, ilusão é você estar fora do seu lugar, achando que vai conseguir dar conta desse lugar. Então, essa ansiedade, muitas vezes, ela está vinculada a vocês estar fora do lugar de vocês. E vocês estão ocupando exatamente o lugar de vocês, na ordem da família, na ordem do sistema familiar? Quando eu falo dessa ansiedade também, mulheres que se ocupam de ser o arrimo de casa, elas também ocupam um lugar pesado. E aí gera uma ansiedade delas pensarem: o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de pagar as contas? Será que eu vou dar conta de prover o alimento? Será é pergunta do futuro. E aí quando eu não estou num lugar leve para mim, é um lugar pesado. E aí eu gero uma preocupação. Eu me ocupo de algo que pode, ou que vai, ou que não vai, ou que deve, entendeu? Eu fico num lugar de dúvida. E a gente está no lugar de dúvida no presente não é saudável. Nós perdemos saúde. Então essa ansiedade, ela pode ser gerada quando eu não estou no meu lugar, no meu sistema familiar. Eu ocupo todos os lugares, menos o meu, né? E assim, quando a gente começa a fazer esse exercício, é um exercício difícil? Não é fácil, gente, porque nós o tempo todo somos chamados a sair do nosso lugar.
Quando os nossos pais estão conversando e a mãe toma um posicionamento e fala, Renata, o que você acha? A Renata de um tempo atrás falaria a posição. Hoje a Renata fala o seguinte, mãe, eu não dou conta disso. Você já está com o pai já há 50 anos e você está querendo que eu olhe para isso? Eu não dou conta, mãe, não estou dando conta nem da minha vida. Então isso é muito para mim. E aí a sua mãe olha para você e fala assim, nossa, pensei que ela ia tomar partido, falar que está a favor ou contra mim, né? Que a gente tem um corpo de dor, a gente quer o tempo todo que esse corpo de dor seja ativado, né? Pra gente poder estar na vida, né? Um dia eu vou falar sobre esse corpo de dor. E aí, na hora que a minha mãe me pergunta e eu fico nesse lugar pequeno, ai, gente, é tão bom quando você tem a consciência e a presença de falar que aquilo você não quer participar. Aquilo não é seu. Aquilo é deles como casal. Porque como pais, eles são perfeitos, né? Como casal, eles têm ajustes. Porque todos os ancestrais, como casais, tiveram dificuldades. Então eu, hoje, tenho a possibilidade de olhar para isso e melhorar um pouquinho o meu relacionamento. Mas eu achar que eu vou fazer muito melhor que os relacionamentos dos meus ancestrais, é eu fazer muito pior. Então eu peço permissão para eu poder ser eu e eu fazer algo bom para mim naquele momento, bem pequeno, bem no meu lugar, bem humilde, bem na sandália da humildade. E aí eu consigo acertar. É um exercício difícil? Dificílimo. Porque as pessoas o tempo todo nos testam. As pessoas o tempo todo fazem com que a gente saia do lugar, seja no trabalho também. Quantos funcionários que ficam questionando posição de diretoria? Como que isso aconteceu comigo, né? Então, quando eu estou no meu lugar, eu tenho a possibilidade de assumir com toda a sua plenitude, de saber que quem está na direção, quem está lá na frente, tem muito mais visão do que eu, que muitas vezes tem uma visão limitada. Então, até nisso facilita a gente no trabalho, nas amizades. Porque quando a gente está num grupo, né, eu faço parte de vários grupos e de vários grupos grandes. As pessoas querem ouvir opiniões de algo ou de alguma coisa e a gente, às vezes, se posicionar pode gerar um atrito. Então, quando eu sei o meu lugar, eu sei o que eu posso causar naquele momento, eu posso dar um passo atrás. E dar um passo atrás é muito melhor do que tentar avançar. Porque quando a gente tenta avançar muito, a gente acaba depois tendo que voltar umas casas, né? É como se fosse aqueles jogos de tabuleiro, né? Ande 4 casas para frente. Então, quando a minha mãe me pede uma opinião que é da diretoria, que é dela e do meu pai, e aí eu falo que eu não dou conta que isso, ela dá conta, que ela tem muito tempo e muito mais experiência que eu, porque quando eu nasci ela já tinha 24 anos, então ela tá muito mais na minha frente. Aí eu avanço 5 casas. E se eu, nessa hora, entro no assunto da diretoria e dou minha opinião e defendo a minha opinião como se eu soubesse o que é melhor para os dois, eu volto 20 casas, entende? Então, quando a gente avança algumas casas, a gente tem que tomar cuidado para não voltar muitas casas. Esse é o jogo da vida. O jogo que a gente tem que estar no nosso lugar. É difícil, gente? Não é brincadeira, mas é treino. Eu falo com vocês que eu hoje sou um pouquinho melhor do que eu era antes. Mas é porque eu treino. Não é porque é fácil, não, e nem é porque eu sou perfeito. Caramba, eu não sou nada disso. Eu todos os dias enfrento 1000 dificuldades. Vocês que estão aí, quem é mãe, quem é pai, dentro de casa, a gente estar no lugar de pais é um lugar de muitas provas, né? De muitos testes, né? Nós somos testados o tempo todo. E aí a gente vê quando a gente vai passando nos testes, a gente vai ficando boa naquilo. Então, quando eu falo com vocês que a vida é feita de treino, né? Eu estou apontando para vocês que a gente tem que treinar todos os dias, né? Então, hoje eu treino um pouquinho para melhorar nisso. Amanhã eu posso... Nossa, meu treino amanhã pode não ser tão bom, mas eu tô melhor do que antes.
Porque antes eu poderia deixar o barco correr solto, né? Mas agora eu me encontro num lugar que eu olho os ajustes a serem feitos e tento avançar. Então, quando eu falo com vocês na questão de qual é o meu lugar no sistema, eu chamo vocês a estarem no lugar leve, porque senão vocês vão ter ansiedade para ocupar um lugar que não é de vocês. E aí vocês podem não, com certeza. Vocês vão perder saúde, que é difícil, né? A saúde, pra gente tê-la e mantê-la, a gente faz vários esforços, e também dinheiro, que também para tê-lo e mantê-lo, nós devemos fazer ter algumas possibilidades. Então, estar no seu lugar é dar possibilidade de vocês não se ocuparem de algo dos outros, né? Vocês começam a ocupar de algo de vocês, então vocês têm alguma chance para poder levar uma vida mais leve. Ah, Renata, mas muitas vezes eu sou chamada, muitas vezes eu tive que assumir esse lugar. Se esse lugar é um lugar que você se sente confortável, porque tudo tem um preço nessa vida, né, gente? Que às vezes as pessoas assumem um lugar de tomar conta dos grandes, que os grandes nem querem e nem desejam que sejam tomados, e a pessoa começa a tomar esse lugar porque ela recebe algo em troca, né? Mas receber algo em troca por alguém que nem pediu é perder saúde, né? Então vocês ficam no lugar pesado. E aí eu convido vocês a olhar para o lugar de vocês no sistema, que isso já alivia bastante. Vocês vão ficar menos ansiosos, vocês vão ter menos preocupações, porque vocês vão estar no lugar de vocês, de dar conta das coisas de vocês hoje no presente. E quando eu falo de ansiedade, eu posso me remeter aos ancestrais. E se a gente remete aos ancestrais, nós começamos a associar quais são as vivências dos nossos ancestrais. Se nós pensarmos que os nossos ancestrais participaram de guerras, o tempo todo eles andavam com medo de cair no meio onde tinha uma bomba, né? De pisar em um lugar que tinha uma armadilha, de ser pego pelo inimigo. Então, quando eu falo de sistema, de ancestrais, eu posso fazer com que vocês estejam, posso fazer vocês pensarem se estão vinculados aos ancestrais que tiveram medo e tiveram que se ocupar desse medo antes, né? Então, numa guerra, eu fico atrás da trincheira esperando o que vai vir, né? Assim são as pessoas ansiosas. Elas ficam atrás de algo que elas nem sabem se vai vir, se não vai vir, né? E elas ficam ali esperando que o pior aconteça. Então, estar na ansiedade é estar nessa trincheira. É estar atrás desse lugar que os seus ancestrais podem ter ocupados, com medo da morte. Do medo de não voltar, porque muitos tinham esse medo, né? E falar de ansiedade, de falar de ancestrais, nós podemos associar os nossos ancestrais que passaram apertos financeiros, que tiveram medo de não ter dinheiro para o dia seguinte, de ter medo de não ter dinheiro para honrar os compromissos, de ter medo de não ter dinheiro para se alimentar, de passar dificuldades. Então, quando nós falamos do sistema, nós começamos a ver e a olhar com mais carinho, com mais cuidado para esses medos dos nossos ancestrais que hoje nos torna ansiosos. Pessoas que têm um trabalho tranquilo, têm uma demanda boa de serviço, mas elas sempre se ocupam mais do trabalho, com medo de ficar sem dinheiro, que pode estar vinculado aos ancestrais que passaram dificuldades financeiras. Numa família, num sistema que muitas pessoas passaram fome, as pessoas têm medo de não ter dinheiro para comprar comida. E aí elas se ocupam muito de conquistar o dinheiro, até excessivamente, com esse medo de passar fome. Então, quando eu falo de ansiedade, eu falo de medos. Eu falo de doença causada profundamente pelo medo. E quais são os medos que vocês trazem aí pela vida fora,
ou que vocês se identificaram e nem percebem que tem medo. Porque esses medos são aqueles que propulsionam e fortalecem essa ansiedade, essa energia que a gente nem sabe, mas aí a gente vive em prol do medo. Então o medo, ele tem uma instância que ele é muito boa, né? O medo faz com que nós ativamos o nosso instinto de sobrevivência. Então, quando eu sei que algum lugar é perigoso, ou sei que tem um buraco que meu carro pode cair, se eu sei de algum medo que possa me acarretar, que ele me posiciona frente à vida como sobrevivência, esse medo é bom. É como a gente às vezes vai fazer uma prova, né? Vai fazer um concurso e a gente tem medo dessa prova, né? Só que quando a gente faz a prova e nós vimos que a prova foi bem feita, que a gente deu conta da prova, aí a gente sai da prova melhor, né? E aí a gente consegue viver a nossa vida normal. Mas se esse medo, após a prova, ele continua, não é um medo saudável. Então, quando eu falo com vocês de medo, eu não falo desse medo primitivo, que ele está ligado à sobrevivência. Eu falo de medos que nós criamos. E quando nós criamos monstros, que faz com que nós não estejamos por inteiro nessa vida, que nós estejamos no futuro. E no futuro nem a gente sabe se vai estar aqui, né? Então, falar dos nossos ancestrais, das dificuldades que eles enfrentaram diante do dinheiro, da fome, dos castigos, é nós estarmos sempre pré-ocupados de alguma coisa que nós nem reconhecemos em nós, porque não é nosso. É nós identificarmos com as dificuldades dos nossos ancestrais e nos vincularmos como se fosse nosso. E aí a gente começa a viver não a nossa vida, mas a vida dos nossos ancestrais. E aí quando nós temos a possibilidade de olhar nas constelações, quais são esses medos, quais são esses anseios e essas preocupações que nós temos hoje na vida. E a gente tem hora que pode pensar assim, nossa, eu tenho medos que eu nem tinha noção que eu tinha. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não consegue entender e nem compreender com essa mente que mente aonde está esse medo. E aí, quando nós olhamos para a ansiedade com essa preocupação do futuro, nós começamos a ver, opa, isso não é meu. Opa, meus ancestrais viveram dessa forma, mas eu posso pedir permissão para fazer um pouquinho diferente. Ontem eu estava atendendo em constelação e eu falei justamente isso com a pessoa. Muitas vezes, nós, olhando os vídeos, nós conseguimos entender muitas coisas. Mas somente quando nós olhamos o nosso campo, nós temos consciência plena do que está nos prendendo. Porque na mente que mente, na mente consciente, a gente acha que está feito da melhor forma possível e muitas vezes nós nem estamos conectados conosco mesmo. Então, no campo das constelações, nós temos a possibilidade de trazer esse passado no presente e aliviar e tirar essas amarras que faz com que nós fiquemos presos por amor, tá, gente? Aos que nós amamos profundamente. E aí a gente consegue se ocupar de nós no presente. Porque nós começamos a reconhecer que muitas vezes nós vivemos o passado como se fosse o nosso presente. E aí a gente perde força. Nós perdemos o melhor que nós temos, que é o presente. E aí a gente não consegue avançar. Ter conhecimento é importantíssimo. Porque mostra, através dessas lives, eu faço com que vocês tomem consciência que algo na vida de vocês não está redondo. E aí quando vocês começam a ver um incômodo, porque muitas vezes nem vi um incômodo antes, quando eu cutuco vocês através dessas lives, vocês começam a querer corrigir através da mente que mente o que incomoda vocês. Mas de repente vocês se veem novamente fazendo as mesmas coisas que vocês já tinham aprendido através das constelações familiares. Por que, Renata, acontece de eu ter consciência do que eu devo fazer e não conseguir fazer? Porque nós não somos tão livres.
Nós não somos tão livres para poder avançar muito sem curar para trás. Nós só conseguimos avançar quando nós estamos em plenitude, quando nós estamos conectados com o amor que cura, porque muitas vezes nós estamos no amor que adoece. Então, quando eu falo com vocês dos conhecimentos, são importantíssimos, mas nada adiantaria para a minha vida eu ter o conhecimento que eu tenho das constelações se eu não tivesse olhado profundamente, com o olhar amorosamente para as questões que eu trazia no meu inconsciente e que eu ainda trago e que ainda vão ser descobertas, né? Porque em constelação, quando nós falamos de temas, nós começamos a olhar para o que hoje é importante para eu resolver que me atravaca, né? Que me atrapalha. O que eu posso fazer hoje para melhorar essa vida, que eu posso ser melhor, ter uma vida mais tranquila. O que eu posso fazer hoje? Isso é um tema, né, para aliviar o meu destino. E aí, com o passar do tempo, nós somos cebolas. E como cebolas, nós vamos soltando as camadas. E cada época da nossa vida aparece algo do nosso inconsciente que nós desconhecíamos. E é a hora de desnudar, né, tirar o véu para a gente poder olhar para mais uma questão. Porque o ser humano é complexo, gente. E a nossa mente ainda é mais complexa. Quando as pessoas... Eu admiro muito a natureza e vocês veem aí que eu sempre posto Hora da Beleza. Porque eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelas coisas que eu vejo da natureza. Então são coisas que os outros olham e falam assim, nossa, nada a ver. Né? Tem pessoas que perguntam, por que você posta a Hora da Beleza? Porque eu amo. eu amo iniciar o dia olhando a perfeição que é a natureza. E aí, quando eu olho para a natureza, eu vejo a grandiosidade de Deus, de tantos detalhes, de tanta perfeição, que nem se a gente pintasse com a nossa melhor forma, né, do melhor jeito, nós conseguiríamos fazer algo tão magnânimo, né? E aí, quando eu posto a Hora da Beleza, eu consigo perceber a grandiosidade de Deus na natureza. Mas quando eu olho para dentro, eu consigo perceber a grandiosidade de Deus no que diz respeito aos pensamentos. A mente humana é algo muito complexo. A mente humana, como o próprio nome diz, mente, né? Os pensamentos nossos são perfeitos, né? No que diz respeito ao funcionamento. Aí nós conseguimos ver que Deus é muito maior do que nós imaginamos. Porque como nós somos essa complexidade, então algo muito perfeito nos fez. Porque entender a questão dos nossos pensamentos, das nossas dificuldades, da nossa inconsciência, é ver a grandiosidade de Deus. E ver também que essas camadas, elas vão se soltando conforme nós começamos a vê-la como um incômodo, como algo que pode melhorar, como algo que tem um tempo, porque tudo tem um tempo, né? Então não adianta vocês falarem para todo mundo fazer constelação e as pessoas às vezes não estão no tempo delas. Quantas pessoas que eu já falei há muito tempo de constelação e hoje estão me procurando, cada um tem o seu tempo. E reconhecer esse tempo é reconhecer que nós somos vulneráveis. Agora não, agora isso é muito para mim. Não, agora dá. Agora eu já entendo um pouquinho melhor e eu vejo que pode ser uma possibilidade de eu olhar com amor para algo que me causa dor, né? Então, falar de constelações de conhecimentos sistêmicos é primordial. E quando eu falo isso, eu quero que vocês tenham a consciência de que algo na vida de vocês não está andando de acordo com o que vocês queriam, porque existem emaranhados, ou existem questões, ou existem exclusões que vocês devem olhar no sistema de vocês. Muitas vezes está na nossa inconsciência, está bem escondido. E por mais que nós aprendamos, nós não conseguimos identificar e curar. Então, trazer isso à consciência, trazer a lucidez do que aconteceu lá nos meus ancestrais que me causa ansiedade. Às vezes não foi tão longe nos ancestrais, às vezes foram com a nossa mãe. A nossa mãe às vezes passou por um momento na gravidez
que ela quase nos perdeu e teve que ficar de repouso. Isso cria uma ansiedade, né? E é projetado para a vida que está sendo gerada, né? Muitas vezes a mãe já tem muitos filhos e ela fica pensando, como que eu vou alimentar mais um? Então, mais uma ansiedade. E isso passa para o filho, que ele percebe o campo da mãe. Então, ele também já nasce com essa ansiedade. Então, quando nós falamos de ansiedade, nós temos que olhar para onde está a causa dessa ansiedade. Porque a manifestação da ansiedade é agitação, é apavoramento, a pessoa não consegue, a respiração da pessoa é falhada, né? Ela não consegue respirar profundamente, é picada, né? O raciocínio não é concluído, a perna treme, a mão treme, né? O tempo todo está gesticulando muito. Então, de onde vem essa ansiedade? Minha mãe era ansiosa? Porque às vezes a minha mãe foi excluída por ser ansiosa e todas as pessoas julgavam a minha mãe. E para mostrar para as pessoas que eu amo tanto a minha mãe, eu faço igual, né? Então, por amor, eu posso ser ansiosa, honrando a pessoa que eu mais amo, que é minha mãe ou meu pai, né? Então, falar de ancestralidade, falar de ansiedade é falarmos do nosso sistema, que muitas vezes as mães que tiveram o risco de perder esse filho tão desejado e tão querido, gerou várias pré-ocupações, né? Até o fato dela ter que ficar deitada às vezes para poder cumprir o resguardo. Ela teve que se ocupar de muitas coisas. Que ela gostaria também de ter uma vida, uma gravidez mais leve. E aí ela teve que se ocupar dos medos que ela poderia ter. Então, falar de ansiedade é falar dos nossos medos mais escondidos. Se vocês são ansiosos, quais são os medos que estão por trás dessa ansiedade? Quais são os medos que fazem com que vocês se ocupem lá na frente de algo que vocês poderiam estar fazendo de uma forma diferente agora no presente? Então, quando nós olhamos para a ansiedade, aos olhos das constelações familiares, nós começamos a olhar com um olhar muito cuidadoso, com um olhar amoroso. Porque nós podemos ser o sintoma, mas nós também somos o sintoma de uma coisa do sistema. Nós somos a soma de tudo o que o nosso sistema é. E aí eu trago para vocês as várias nuances da ansiedade. Eu já falei aqui hoje muitas, né? E se ocupar dessas questões é se ocupar de algo que não existe. É de perder tempo, né? Quais são essas preocupações que eu tenho hoje, eu me ocupo delas e meu coração só vive acelerado. Com uma ansiedade bem avançada, as pessoas podem ter uma questão de esquizofrenia, né? As pessoas ficam tão agitadas que algo no sistema delas sinaliza para que algo não está de acordo. Nós podemos olhar para essa ansiedade também como segredos, tá, gente? Uma pessoa muito agitada, ela pode estar vinculada a algum segredo da família que foi muito sério e ela se agita como se ela quisesse colocar para fora e ela não consegue colocar para fora. Ou algo que ela viu ou ouviu ou ficou sabendo do sistema, que isso faz com que ela se envolva em questões de diretoria. E ela o tempo todo, aquele segredo ou algo que ela não poderia falar com ninguém, faz com que ela se ocupe do medo de acontecer algo pior, se as pessoas souberem do que aconteceu na verdade, né? As pessoas ficam naquela agitação, como se tentasse verbalizar algo que elas não dão conta. Então, quando nós estamos no nosso lugar, nos ocupando das nossas coisas, nós conseguimos ser um pouquinho mais livre. Então, a ansiedade é a doença do medo. Qual é esse lugar que vocês estacionaram? Vocês se estacionaram em questões que não eram de vocês, que eram dos ancestrais, e aí vocês tomaram como se fosse de vocês. Vocês saíram do lugar da ordem de vocês e entraram no lugar dos pais ou dos mais velhos e se ocuparam das coisas que vocês não tinham que se ocupar.
Vocês sentiram tudo o que as mães de vocês sentiram no momento da gravidez e por isso se ocuparam dessa ansiedade delas? Ou vocês nasceram após vários abortos e vocês não sabiam dos abortos que aconteceram porque ninguém nunca falou? A sua mãe poderia falar que você era o primeiro filho dela, mas na verdade foram várias tentativas de engravidar e ela perdeu 4. Então você não é o primeiro, você é o 5º. Não estar no seu lugar quando existe aborto é vocês ocuparem de uma ansiedade que faz como se vocês reconhecessem quando vocês entraram no útero da mãe de vocês, como se vocês soubessem que ali já havia habitado 4 crianças. E aí vocês têm uma agitação fora do comum, porque vocês sabem um segredo, mesmo que ninguém tenha contado. Quando os filhos nascem após os abortos, eles sabem que algo aconteceu ali naquele útero. Então eles sabem que na roleta da entrada do útero já foram contados 4. E ele é o 5º. E quando eles não têm a oportunidade de incluir esses 4 que foram antes, eles vivem agitados. É como se eles não tivessem o direito de estar na vida. E aí eles começam a ficar tentando ir para o futuro, quando muitas vezes não tentam o suicídio. Então, ansiedade é a doença do medo. Do medo de não pertencer, do medo de não estar na vida, do medo de perder pessoas que nós amamos, de perder relacionamentos, de perder entes queridos, de perder um trabalho, de perder amizades. Quando eu falo de ansiedade, eu falo do medo. E eu falando desse jeito, depois eu quero que vocês colocam aí. Eu começo a mostrar para vocês que todas as nuances das constelações familiares, dessas ordens do amor, que perpassam pela hierarquia, pertencimento e equilíbrio, eu mostro para vocês que não temos como fugir dessas 3 ordens do amor. E que independente da gente acreditar ou não, elas fazem total sentido e nos direcionam na vida. E eu trazer todos os sintomas de qualquer um que vocês possam me opinar para eu falar, é eu direcionar os nossos olhares para tudo que foi do jeito que foi. É eu fazer com que vocês entendam que quando vocês entendem as ordens do amor, vocês começam a entender um pouquinho da vida. Vocês começam a estar no lugar justamente que vocês vieram para estar. Para vocês se ocuparem desse lugar que é de vocês. Seja qual for ele na ordem dos familiares, mas que vocês possam ocupar justamente o seu lugar, seja no sistema familiar, no trabalho de vocês, que muitas vezes a pessoa foi contratada para fazer aquele serviço e os amigos e o chefe, todo mundo manda ele sair do lugar e ele começa a dar conta de muitas coisas que ele não dá conta. Aí vem a vulnerabilidade, né? E às vezes você pode até receber um aumento por estar fora desse lugar que é o seu, né? De estar ocupando outro lugar, mas se ocupar de outro lugar às vezes custa saúde. E aí vocês vão gastar dinheiro que vocês ganharam lá no trabalho achando que era muito vantajoso em saúde. Então convido vocês a olhar para o lugar de vocês. Estar no lugar certo na hierarquia. De equilibrar todas as relações para que vocês não desgastem, principalmente em relacionamentos amorosos, né? Que quando a gente paga um preço para a pessoa ficar com a gente, nós começamos a acionar o medo de perder essa pessoa. E aí a gente fica sempre preocupado. Será que essa pessoa gosta de mim? Será que ele não tá com outra pessoa? Será? Né? A gente já vai até feliz, Regina. Será que vocês não estão ocupando de coisas que vocês estão criando? Porque, na verdade, tudo que é futuro é criação. E aí, se eu posso criar coisas ruins, eu também posso criar coisas boas. Comecem a se ocupar de coisas que são boas para a vida de vocês. De coisas que vão render mais para vocês. Mais felicidade, mais abundância, mais saúde. Então, quando eu chamo vocês a tomarem consciência das 3 ordens do amor, né? Eu chamo vocês a se conectarem com o essencial. Para vocês não viverem no futuro.
para vocês olharem para a ansiedade como os medos que vocês carregam como âncoras, puxando vocês para trás. E vocês já estão cansados de fazer tanta força. Quando nós olhamos para os nossos medos, nós enfrentamos ele de frente, reconhecendo que eles existem, mas falando com eles: opa, eu sei que você existe, mas agora é hora de eu seguir. Não dá mais para eu ficar tanto tempo nesse lugar. O medo é uma força que eu falei com vocês que nos impulsiona a sobreviver, mas ele também pode nos travar. Então, falar de ansiedade é falar da doença do medo, que faz com que nós escutemos algo que nós muitas vezes nem acreditávamos e passamos a acreditar porque os nossos ancestrais acreditavam. Existe uma música do Jota Quest que fala justamente isso. Ei, medo, eu não te escuto mais. Então, quando nós começamos a ver a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, a nossa força, nós começamos a não escutar o medo e começamos a conectar com o presente e tomar essa força. E quando nós estamos conectados com os nossos ancestrais e com os nossos pais, num lugar de honra, sabendo que os nossos pais são os maiores, os melhores que nós conectamos com uma força muito grande de ancestralidade. E aí nós temos força para viver qualquer coisa no tempo certo, sem se ocupar antes, de estar na nossa essência tão forte, na nossa plenitude tão grande, que nós não necessitamos mais tentar controlar algo que não se tem como controlar. As coisas dos outros e do futuro e do mundo nós não temos como controlar. E quando nós temos a nossa força, a nossa integridade, nós começamos a ver que o que vier, nós teremos força para poder passar por a turbulência de uma forma melhor. Mas quando nós não estamos conectados com os nossos pais, nós não temos força. E aí tudo fica difícil. Então eu tenho que me ocupar de várias coisas para poder estar na vida. Para eu poder me preparar para algo que eu nem sei se vai acontecer. Quando nós julgamos os nossos pais, quando nós não ocupamos o nosso lugar e quando nós estamos em desequilíbrio, nós começamos a perceber que nós somos fracos diante da vida. E aí, o que nós temos que fazer para nos conectar com os nossos pais, com os nossos ancestrais? É começar a olhar com amor para tudo que foi dor e que nós, consciente ou inconsciente, nós julgamos os nossos pais. E aí, quando nós conectamos com essa força, pode vir, que o que vier eu não vou ter o controle. Então eu vou ter a força, porque eu sou capaz disso. E aí eu não vou estar na minha criança. Quem é ansioso tem alguma questão na criança interior. Porque é a criança que tem medos, né? A criança, não vou ali porque vai acontecer isso, né? A criança se ocupa algumas vezes de medos que ela mesma criou para ela. Então, estar ansioso ou ansiosa é estar na criança interior. É estar naquele lugar de pedinte dos pais. É aquele lugar que você, em algum momento, sem você perceber, você julgou os seus pais e achou que você era melhor que seus pais. Se estrepou. Se estrepou, porque nós somos muito piores que os nossos pais. E aí a gente achar que vamos dar conta, nós vamos perder o nosso lugar. E aí a gente fica perambulando pela vida, procurando um bom emprego, procurando um bom relacionamento. Aquilo que dá uma segurança que nem o mundo pode dar. Somente os nossos pais podem dar essa segurança. Essa segurança que nos traz força e certeza. De eu estar no trabalho que eu amo e acredito que aquilo é significativo para mim. Aí eu tenho uma força. De eu estar num relacionamento que eu estou por gostar dessa pessoa e acreditar que essa pessoa compartilha de ideias e ideais igual ao meu. E não porque ele tem que dar algo que o meu pai tinha que dar. Ou que eu achei que meu pai não deu. É eu estar conectado que está tudo certo. Os meus pais me deram tudo. Principalmente o mais importante que é a vida. Quando nós estamos conectados com os nossos pais profundamente, nós temos força para qualquer situação da nossa vida.
E aí nós ficamos na vida como adulto e não como crianças pedintes, procurando ajuda daqui e dali, pedindo ajuda de remédio, pedindo ajuda de pessoas, pedindo ajuda de qualquer lugar do mundo, porque nós estamos como crianças. Quando nós conectamos com os nossos pais, nós estamos no céu, mesmo estando na terra. De saber que nós temos muitas dificuldades, mas venceremos, porque tudo o que nos abastece, até enche o olho d'água, já está aqui com a gente, já está aqui comigo. Só basta eu acreditar. Vocês têm acreditado na vida de vocês? Vocês têm acreditado que vocês estão no melhor relacionamento? Vocês têm acreditado que o trabalho de vocês é o melhor? Vocês têm acreditado que os seus amigos são os melhores para você? Hein? Quando nós acreditamos piamente em algo, isso se torna realidade. Nós devemos acreditar. Acreditar que está tudo certo, é estar em conformidade com algo muito grande. De aceitar o mundo do jeito que ele é. De aceitar as pessoas do jeito que elas são. E de me aceitar do jeito que eu sou. Com todas as dificuldades, com todos os percalços, com todas as minhas mazelas. Porque quando nós entramos em consonância com esses 3 princípios, né, de consonância, de estar de acordo com o mundo, né, de eu acreditar que o mundo é desse jeito e está tudo certo, que as pessoas são desse jeito e está tudo certo, e eu que sou desse jeito também estou certa. Porque às vezes nós não temos coragem de olhar no espelho, de experimentar uma roupa, de nos posicionarmos, porque nem nós acreditamos em nós, nem nós sabemos da capacidade que nós temos. Né? Como vocês sabem, eu sou corredora e amanhã eu tenho um treino de 30 quilômetros. E aí quando eu vou para esse treino, eu vou com tudo que eu tenho na minha alma. Eu sei que tudo vai dar certo, porque o essencial eu tenho, que é eu acreditar em mim. Eu não preciso que as pessoas falem, Renata, você vai conseguir fazer esse treino amanhã, né? Porque eu estou indo por mais uma maratona. Eu agora, dia 28 de novembro, eu vou fazer mais uma maratona. Então, eu tenho certeza que os 42 quilômetros eu vou fazer da melhor forma possível, porque eu acredito em mim. E quando eu acredito em mim, eu acredito que os meus pais foram os pais certos para mim. E quando eu acredito e tenho certeza nisso, está tudo certo no mundo. E aí eu consigo me aliviar. Então, quando as pessoas me perguntam, você vai fazer esse treino sozinho? Né? Esse amanhã eu não vou fazer sozinho, mas eu fiz muitos treinos sozinhos de longa distância. Sim, fiz comigo. Que é a melhor companhia, que é a única companhia que eu vou ter o resto da minha vida. Porque todas as pessoas, por afinidade ou não, elas podem afastar de mim. As pessoas podem ir embora antes de mim, as pessoas que eu confio e que eu amo. Só quem vai estar lá sou eu. Ó. Então, quando eu faço, a corrida me ajudou muito nisso. Quando eu acreditei que eu era capaz de fazer qualquer coisa através da corrida, eu acreditei que essa força não são os outros que fazem. As pessoas não me proporcionam essa força. Essa força vem dentro de mim. Vem dentro de uma força que eu acreditei que eu era capaz. Quantas vezes vocês não acreditam na capacidade de vocês? Não existe hoje nada nessa vida que vocês falem comigo que eu não vou conseguir. Eu posso demorar a conseguir. Eu posso demorar. Mas se eu falar que eu vou fazer, ninguém me tira da cabeça. Porque eu sei que eu posso. Então eu venho com uma frase de Barack Obama, né? Barack Obama, lá a eleição nos Estados Unidos, ela segue princípios diferentes do nosso e vai por região, né? E aí num dos primeiros comícios do Barack Obama, com várias pessoas para entrevistá-lo, a pessoa começou com a seguinte pergunta: Barack Obama, você é negro, imigrante, pobre. Como que você acha que você
será capaz de ocupar a Casa Branca. Essa frase é muito forte, ela me direciona sempre. Barack Obama olhou para a repórter e falou para a repórter: simplesmente porque eu posso. Então, quando eu venho falar com vocês de ansiedade, eu venho falar com vocês sobre esse poder interior que todos vocês têm e não acreditam. Quando vocês começam a se ocuparem para controlarem o que vai acontecer e vocês nem sabem se vai acontecer ou não. Quando eu chamo vocês para olhar para a ansiedade, eu chamo vocês para olhar para tudo que vocês são, para tudo que o sistema de vocês é, para toda a força que vocês nem reconhecem em vocês. Quando eu falo de ansiedade, eu não falo somente da doença do medo. Eu falo sobre o poder interior que cada um de nós temos e que nós não acreditamos. Então, se alguém pergunta algo que eu vou fazer e a pessoa pode me julgar que eu não vou conseguir, eu posso na frente da pessoa não falar nada, mas para mim eu respondo: claro que você dá conta, claro que você dá conta de fazer isso. Simplesmente, vou falar igual Barack Obama, simplesmente porque eu posso. Então, quando nós podemos e acreditamos nessa força e estamos conectados com os nossos pais, sem os julgamentos que a nossa mente fez, nós começamos a conectar com esse poder. E estar conectado com esse poder é estar conectado com tudo, porque ninguém vai se ocupar lá na frente. Nós vamos viver a vida, uma vida de cada vez, um dia de cada vez, uma etapa de cada vez, um casamento de cada vez, um trabalho de cada vez, sem se ocupar lá na frente. E aí eu falo de um poder que ninguém vai falar com vocês que vocês têm, porque esse poder, somente vocês são capazes de decretar para vocês que vocês têm. Quando Jesus falava: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, nós não ouvimos isso com tanta clareza. Nós duvidamos muitas vezes. Ah, mas é Jesus, né? É Cristo, né? Mas nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos passos, nós vamos sendo capazes de fazer algo que a gente nem acreditava. E aí, lá na frente, nós poderemos ser capazes de fazer algo grande. Não somente para nós, mas para as pessoas que estão à nossa volta. Só da gente tentar ser um pouquinho melhor do que ontem, a gente já está fazendo muita coisa para a humanidade. Que a humanidade precisa de pessoas que mudem um pouquinho todo dia. Porque aí todo dia vai ter uma mudança. Se eu mudar todo dia um pouquinho, no final do ano eu mudei 365 vezes. Foi coisa pra caramba. Então, falar de ansiedade para vocês é falar dessa doença, do medo. É falar de algo que vocês tentam controlar e que vocês não darão conta de controlar. Quando eu falo de ansiedade, eu falo de conexão com todo o sistema de vocês, aonde vocês ficaram presos. E quando eu falo de ansiedade, eu falo justamente na questão do amor próprio, na questão de acreditar em si. E aí eu convido vocês a acreditarem tanto em vocês que o que vier não tem problema. Eu dou conta, pode vir. Fazer igual aqueles lutadores de MMA, pode vir. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. E eu trouxe isso de coração, mais uma vez, as ordens do amor, trazendo para o dia a dia de vocês, de uma forma bem clara, através de um sintoma da ansiedade, tudo o que não estamos conectados. Então é isso. Um beijo para vocês e tudo de bom.